Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês, trazendo mais novidades para você que vai fazer o SISU, vai se inscrever para o SISU. Estamos analisando as notas, né? Tem muito vídeo legal para você dar uma olhada, o pessoal da medicina, não só medicina, mas outros cursos também. E notas de proficiência é o que a gente vai falar hoje. Lembra que estava faltando o quê? Matemática. E aí a gente hoje vai falar um pouquinho sobre essas notas de matemática, é claro. Vamos ver como é que ficou essa variação de notas, para que você tenha uma noção quando sai a nota do Enem. E quando sai a nota do Enem, a gente vai estar aqui também falando um pouquinho dessas notas, de repente fazendo uma live no final do dia, para discutir um pouquinho essas notas do Enem, que eu acho que é bem interessante mesmo, tá? A gente falar sobre isso. Mas antes, sempre peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, dê lá o joinha. Vamos chegar aos 10 mil inscritos. Você que está com dúvida em qualquer coisa, chega aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem vídeo sobre notas de corte, estados, menores notas. Nós temos explicando como é que se faz o SISU, né? Se inscreve, etc. Nós temos vídeo falando sobre as questões relacionadas à documentação. Tudo isso a gente tem aqui no canal. Ou seja, tudo que você precisa a gente tem aqui. Então, é claro, se inscreva. Ativa lá o sininho, dá lá o joinha pra gente, dá aquela moral pra gente chegar aos 10 mil inscritos, que é um número baixo. Muita gente fala isso pra mim, eu já falei isso no outro vídeo. Roberto, isso é muito baixo, Roberto. Você tá querendo só 10 mil, você vai chegar a 1 milhão. Se Deus quiser, eu vou chegar a 1 milhão. Tá? Com o trabalho, com esse esforço que a gente está fazendo, certamente. Só que a gente precisa chegar aos 10 mil para chegar aos 10 mil, aos 1 milhão, né? Então preciso da ajuda de vocês para chegar aos 10 mil. E se Deus quiser, a gente vai caminhando para frente. Bom, então vamos lá. Né? Eu sempre coloco para vocês aqui essa questão da proficiência, que eu acho que é muito importante para você analisar. Agora a gente vai falar de matemática. Lembra que a gente falou de ciência da natureza e falamos de linguagem, por exemplo? Linguagem a gente caiu um pouco. E quando a gente fala agora de matemática, o que acontece? Há uma diferença. A gente sobe uma casa. A Casa Verde agora não é mais 800 ao 900, agora é dos 900 ao 1000. Porque matemática é a única área de conhecimento que consegue chegar a esse nível. É a única. Nenhuma outra chega a esse nível. Tá? E agora a matemática consegue. Então, já posso falar o seguinte, já na região norte do Brasil, aquele cara que tirou mais de 700, ele já dá um passo a mais. Se ele tirou mais que 800, ou seja, ele está quase lá na frente. E quem tirou mais de 900, aí é o destaque total. E aí vocês estão vendo isso nos estados. Aquele cara que tirou mais que 900. Teve mais de 40, por exemplo, muitas vezes mais de 40 acertos. Certamente esse cara chega a 400 e aí ele vai brigar, 900, 400, mais de 40 acertos, 900. E ele vai brigar certamente por uma vaga boa, porque ele, claro, depende da coerência pedagógica, eu sempre falo isso aqui para vocês. Bom, aqui é a região norte. Olha só, vamos comparar, vamos lá para a região nordeste do Brasil. Você vê que esses números já subiram. Só que na região nordeste, o que a gente vai observar também é que a maior parte do grupo, né, o grupo grande, está principalmente de 400 a 500. E então você consegue, de 400 a 600, tá, galera, muita gente. E aí conforme eu vou saindo dos 600, 700, 800 e 900, esse número vai caindo. E aí, como eu falei, as três últimas colunas são colunas daqueles destaques realmente. E digo matemática porque você fala assim, por que matemática? É difícil? Não, matemática é trabalhoso, é uma prova que você requer um pouco mais de atenção e muita gente chuta no final, deixa em branco e aí vai colocando qualquer coisa. E aí quando você tem uma questão fácil, erra uma questão fácil, em detrimento de uma difícil, consequentemente a sua nota cai. Então isso aí a gente chama de coerência pedagógica. E aqui, como a gente sempre coloca, né, o destaque do Ceará, por exemplo, Pernambuco, ou seja, a gente está observando bastante esse cenário. Piauí também se destacou bem nessa questão em relação a notas acima de 900. Então, o cenário é mais ou menos esse. Na matemática, é possível que eu ultrapasse de 900. E aí você vai ver o seguinte, pô, Roberto, eu tirei 780, eu tô bem? Tá bem. Roberto, tirei 820, bem. Pô, tirei 900, excelente. Roberto, tirei 500. Aí você está no bolo, naquele bolo mais para baixo. E aí você vai ver o seguinte, vou ter que pensar num outro curso, numa outra tendência. Isso é importante também para fazer a sua avaliação. Vamos passar agora, vamos para o Sudeste e Sul. Não vou falar que existe uma variação muito grande, mas como a gente já colocou aqui, olha só, São Paulo sempre destaque, né? Minas Gerais também, mas assim, sempre as três últimas dando aquele gás final.
E digo logo, o cara que chega a 900, ele já vai brigar por outras coisas. Muitos desses que chegam aos 900 aí, é aquele cara que quer fazer engenharia, por exemplo. Né? Não, mas Roberto, eu quero fazer medicina, também chega a 900. Beleza, é aquele cara que estuda tudo. Então aqui o destaque Rio de Janeiro, desculpa, Minas Gerais e São Paulo na região sudeste e no sul do Brasil, Paraná, né? Destacou, né? Deu um sprint maior do que o Rio Grande do Sul. Mas você vê o seguinte, as três colunas, você levando em consideração que 700, 800, esse número está bem lá em cima. E aqui, tanto em São Paulo como em outras regiões, você vê o número de 400 a 600. Como é que você tem uma quantidade grande de pessoas que estão nesse bolo gigantesco da matemática. E quando você sai daí, quando você vai, por exemplo, para 700 ou vai para 800, o seu nível já é bem diferente, né? Já é um outro processo, um processo bem mais profundo para que você possa conseguir essa vaga. Tá? E para finalizar, o Centro-Oeste, que passou a ter números expressivos também, 900 a 1.000. Tá? E como a gente sempre fala, né? O nível aqui na matemática total, 400 a 600 com a galera, mas o destaque mesmo é de 700 para cima. 700 para cima é aquele cara que vai ter um destaque um pouco maior para brigar por essa vaga. E é claro, galera, a gente está falando aqui de uma comparação de notas do ano passado. Pode ser que isso mude? Claro que pode, isso é óbvio que pode ser que isso mude. Isso, para vocês, eu acho que vai ser importante para você pelo menos analisar. Porque se mudar, vou dar um exemplo. E muita gente me pergunta essa questão no TRI. Se o TRI, vou fazer a transição aqui, se o TRI, por exemplo, baixar as notas, isso aí também vai baixar. A grande questão é o destaque seu da coerência pedagógica. Não importa, o TRI, ele vai fazer a sua estrutura e vai modificar todas as notas. O TRI não vai ser para A ou para B, é para todo mundo, para A e para B. Porque muita gente acha que o TRI é o seguinte, ele ajuda a nota de fulano e prejudica a nota de ciclano. Não, ele vai dar uma ênfase para todo mundo. E aí com essa ênfase é o seguinte, ó, eu dei o padrão foi esse. Então vamos lá. Quem seguir um padrão coerente, está bem acima, acertou muitas questões, vai ter nota X, vai ser maior. Não importa se o TR levou a nota para baixo ou para cima. Não importa isso. O que importa, eu até botei para baixo e para cima, botando errado, né? Para cima e para baixo. Não importa isso para vocês. O que importa é a minha coerência. Não, Roberto, eu acertei 39 questões e fui coerente, acertei principalmente as fáceis. Certamente, para você o TRI não vai importar. O TRI vai importar para aquele cara que, de repente, acertou mais ou menos e acertou as difíceis assim, e chutou a grande maioria. O TRI vai puxar o cara para baixo. Não tem jeito. Tá? Porque aí ele não foi coerente pedagogicamente. Isso que a gente sempre pede. E qualquer dúvida, galera, vem aqui no comentário, vai lá no Instagram, fala lá com a gente. Tudo para que você consiga ter um aparato durante essa semana, do dia 6 de abril ao dia 9. Eu vou estar aqui, tá? Dando todo esse apoio para vocês, fazendo live, batendo papo com vocês. Vai ser muito importante. Tá bom? Galera, um grande abraço, até o próximo vídeo. Daqui a pouco vai ter vídeo sobre medicina novamente. Tá? Um grande abraço, galera.